Alguns físicos costumam dizer que somos formados a partir da poeira das estrelas. Além da poesia, a colocação faz sentido. Eu diria que estaríamos integrados com as estrelas, pela energia que nos anima. Não existe diferença real entre a matéria e a energia, desde que uma pode ser transformada na outra. É isso que prediz a famosa equação de Einstein, E igual mc2. Nos vídeos de imagens do universo, tenho salientado a importância do papel da luz, que na sua atuação como mensageira, teria substituído o próprio espaço que a abriga. Ao atuar, a luz deixaria o espaço fora do processo de comunicação. Daí, termos que aguardar a manifestação tardia dos eventos distantes. A matéria está sempre do lado de fora do que observamos, porque, para que seja observada, a matéria precisa antes ser iluminada. Como a iluminação perturba a posição ou a velocidade das partículas que compõem essa matéria, isso nos impede de vê-las em tempo real. Quando avistada em movimento, a partícula não está mais lá, pelo menos com a aparência que tinha antes de ser iluminada. Não se pode descartar a possibilidade de que a matéria estivesse imóvel, fora do que observamos, ou até o momento em que ela fosse iluminada. Quando se ilumina um elétron, ele parece girar em torno do núcleo do átomo, em movimento circular e uniforme. Esse movimento periódico está relacionado com a luz, utilizada para iluminar a partícula. Essa luz executa um movimento harmônico simples, composto por duas fases. Quando desdobrado, esse movimento circular se comporta como se fosse uma onda luminosa. Como é repetitivo ou cíclico, o movimento é semelhante ao de um pêndulo. Quando se descreve o movimento harmônico do mensageiro do espaço, com o auxílio do conjunto massa-mola, estamos, também, descrevendo o movimento da partícula iluminada. O espaço deixa de fazer parte do processo, devido à nossa dependência em relação à iluminação da partícula. Pode-se dizer que o comportamento do espaço se funde com o da luz, pois ela é a única ferramenta disponível para se descrever o que aconteceria com a geometria do espaço. Ele se curvará, se o mensageiro disser que sim. Por outro lado, o espaço poderia até mesmo se curvar, no plano real do universo, enquanto o mensageiro poderia nos passar a impressão de que ele seria plano. Não temos como escapar do jugo da radiação eletromagnética e das informações que ela nos disponibiliza. Para o projeto Imagens do Universo, o movimento relativo e contínuo entre as galáxias seria um dos reflexos da atuação desse mensageiro do espaço. Tanto que se admite, na mecânica, que não existe movimento absoluto no espaço. Segundo a ciência, quando as galáxias se afastassem entre si, isso seria resultado do esticamento do espaço que as abriga. Pode-se ver isso, claramente, no modelo de um balão inflando, em que pintássemos pequenos pontos na borracha, representando as galáxias. Assim, elas deveriam manter as suas posições originais, apesar do movimento relativo entre elas. A teoria inflacionária esbarraria neste movimento harmônico simples, executado pela radiação cósmica, atuando como mensageira do espaço. Essa não seria aquela radiação emitida pelas galáxias neste momento, e que ainda não teria nos alcançado. Pois, não há como se rastrear algo que ainda não teria deixado vestígios. Por isso, a radiação que efetivamente se utiliza para ver as estrelas é chamada de fundo. Se o universo estivesse em expansão contínua, seria difícil explicar o movimento periódico e cíclico das estrelas de uma galáxia distante, que favoreceria a concentração das suas massas e a formação dos aglomerados galácticos.
Partindo-se da necessária iluminação das partículas, a nossa observação iria unificar o movimento de um elétron ao redor do seu núcleo, de um planeta ao redor do Sol, e das estrelas ao redor do núcleo de uma galáxia. Não haveria nenhuma diferença entre os eventos citados, pois não importa, ao observador, o tempo que a luz teria necessitado para percorrer o espaço, até se tornar uma radiação de fundo. O céu noturno nos mostra a extensão dos domínios do movimento circular. Isto é, a luz que utilizamos, nos diz que esse movimento seria o mesmo que ditaria as órbitas dos planetas, e o movimento pendular das galáxias distantes. Uma galáxia que hoje nos mostra a sua luz predominar na faixa do infravermelho, já poderia ter nos mostrado, há alguns bilhões de anos, uma tendência para o predomínio do ultravioleta. No entanto, no caso particular dos planetas, e graças a Kepler, temos à disposição um sério indício de que a luz estaria gerando confusão na nossa forma de avaliar o movimento planetário através da luz do Sol, que ele reflete para o espaço. Os planetas executariam órbitas elípticas, e não circulares. A Terra se aproxima do Sol, a uma distância de 147 milhões de quilômetros. Esse ponto proximal da órbita é chamado periélio. Depois, a Terra se afasta na direção do afélio, colocado a 152 milhões de quilômetros. Nos dois casos, a velocidade do planeta varia, ao longo do tempo. A Terra acelera quando se aproxima do Sol, e faz o contrário quando se afasta. A realidade do movimento planetário, então, não combina com o movimento circular, que o observador repassa para o Sol sobre a eclíptica. Esse movimento teria velocidade e aceleração constantes. Será que as galáxias distantes obedeceriam às mesmas leis de Kepler para o movimento planetário? Não se sabe ao certo. Mas, como se torna evidente que as galáxias não poderiam ser avistadas se a sua luz já não estivesse por aqui, isso se torna possível e aceitável. O universo real não depende diretamente da nossa observação. Ele simplesmente está lá. Mas, e se a nossa observação estivesse colocando um universo originariamente estático, em movimento relativo e contínuo? Imagine que depois de muitos anos circulando no interior da sua casa, arrumando os seus livros na estante e os quadros na parede, você tivesse lamentavelmente perdido a visão. Apesar da mudança brusca, depois de algum tempo você poderia transitar, com segurança, no interior da sua casa, pois teria a imagem dos cômodos arquivada na sua memória. Com um comportamento semelhante, toda a matéria do universo poderia ser chamada de escura, até que pudesse ser observada. Mesmo brilhando no firmamento, uma estrela poderia permanecer escura, até o momento em que a sua luz alcançasse a Terra. Antes disso, a estrela não existia, ainda que isso fosse apenas para o nosso ponto de vista. Se as leis de Kepler para os planetas pudessem ser aplicadas na escala astronômica, o núcleo de uma galáxia sairia do centro, e se colocaria no foco de uma elipse virtual. A luz que emana dessa galáxia, no entanto, ainda nos diria que as estrelas giram em torno do centro galáctico em movimento circular e uniforme, ou seja, com velocidade e aceleração constantes. Isso parece acontecer na prática, e teria intrigado os físicos. Quando estudava algumas galáxias em espiral, a astrônoma Vera Rubin percebeu que as estrelas mais afastadas do centro galáctico se moviam tão rapidamente quanto as mais centrais, o que não seria esperado. Novamente, a nossa dependência em relação ao mensageiro do espaço se manifesta, e nos confunde. Seria a mesma razão porque a luz do Sol nos diz que ele se movimenta no céu, sobre a eclíptica, formando um círculo perfeito, e não uma elipse.
Estamos chegando perto do nosso objetivo, de demonstrar a importância da nossa avaliação subjetiva, em relação aos eventos cosmológicos. Se o universo fosse realmente estático, ele escaparia à nossa percepção sensorial. É que o nosso cérebro foi talhado para perceber apenas o movimento contínuo e relativo, indissociável do tempo. Os métodos que utilizamos para avaliar a realidade física são uma espécie de apêndices da nossa memória. É ela que vai dar a palavra final. Se atentarmos para o movimento harmônico da luz, representado no modelo do conjunto massa-mola, reconheceremos facilmente 3 estágios para a mola. Ela estaria inicialmente em repouso, mas poderia ser esticada ou contraída. Quando utilizamos este modelo para descrevermos a luz, o seu movimento relativo não poderia alcançar a posição de repouso da mola. Isso se observa também no comportamento do espaço, pois, se ele alcançasse a posição de repouso, não poderia haver forças atuando. No caso, o espaço deixaria de ser encurvado, o que iria ferir o princípio da incerteza. Excluído o estado de repouso do conjunto, o movimento da luz se tornaria contínuo. A luz das estrelas distantes tanto poderia estar na fase de esticamento da mola, quanto na fase de contração, mas as duas fases se excluiriam entre si, pela fase de repouso. Isso justificaria o comportamento isotrópico da luz no espaço-tempo, pois ela não dependeria mais do sentido da sua propagação. Então, um movimento pendular, orquestrado pela luz, poderia se estabelecer entre as estrelas de uma galáxia, mesmo que elas permanecessem estáticas no plano real do universo. Um movimento relativo e contínuo entre elas resultaria da impossibilidade de que a sua luz e o seu movimento harmônico pudessem alcançar a posição de repouso. Parece claro que o problema envolveria apenas a nossa interpretação subjetiva, já que não dispomos de outra ferramenta para avaliar o espaço que não seja a luz. A impossibilidade de que o espaço pudesse atingir a sua posição de repouso, evento que nos seria informado pela luz, geraria o impulso necessário para que as estrelas da galáxia entrassem em movimento contínuo e relativo. Esse movimento deveria ser elíptico, mas, na prática, apresenta-se como sendo circular e uniforme.